Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A própria Luzia disse que ninguém como Nossa Senhora soube transformar todas as situações em bem e soube ver todas as situações transformadas, resolvidas em bem. Isso nos reporta justamente a Nossa Senhora. O acampamento tem como tema: imitai a Deus como filhos muito amados. Aquela que mais se assemelhou ao seu filho, porque teve também o seu filho semelhante a ela, foi Nossa Senhora. E por isso ela foi a que mais se assemelhou a Deus. E ela é aquela que também faz a semelhança de Deus em nós. Às vezes para nós é difícil dizermos: Jesus, fazei meu coração semelhante ao vosso, porque a gente vê Jesus muito longe, muito na frente. Muito mais se nós vamos dizer a Deus, ao Pai: fazei-me semelhante a vós. Para nós é muito difícil, mas é mais fácil nós dizermos a Nossa Senhora: fazei o meu coração semelhante ao vosso, Mãe. Porque ela é humana, totalmente humana, e nunca deixou de ser humana. Ela foi glorificada por Deus, ela foi escolhida por Deus, ela tornou-se a mãe do Salvador, a mãe do Verbo encarnado, porque ela foi até a cruz junto com Jesus. Também o Pai o exaltou, a exaltou, assim como o Pai exaltou Jesus, o Pai exaltou também Maria, e a fez subir em corpo e alma ao céu, e hoje ele está no céu em corpo e alma. Nós podemos dizer sem medo: fazei o meu coração semelhante ao seu. Diga: fazei o meu coração semelhante ao seu. E se você passa rapidamente pelas situações que Nossa Senhora passou, você vê como realmente ela confiou em Deus para ver todas as situações transformadas em bem. Já no começo, quando ela volta da casa de Isabel, ela já volta com os sinais da gravidez. Ela não tinha como explicar para José, ela não tinha como explicar para as outras pessoas, para os seus parentes, para as pessoas ali da cidade de Nazaré, que o que estava acontecendo com ela era justamente obra do Espírito Santo. Ela não tinha como explicar isso. Então ela silenciou, confiando em Deus que Ele transformasse aquela situação em bem. Ela viu também toda a aflição de José. Ela viu a aflição de José. Ela sentiu o drama que estava se passando dentro dele. Qualquer um de nós, você mulher especialmente, chegaria e começaria a conversar com José e querer explicar para ele. Mas o que Maria fez? Ela confiou que Deus era suficientemente poderoso para transformar aquela situação impossível para ela e impossível também para José. Como é que José iria entender que aquela gravidez não era de ninguém? Era obra do Espírito Santo. Porque ela tinha tudo para supor que José estava pensando que durante aquela viagem ela engravidou, ou até mesmo que aquela viagem foi uma fuga. Ela foi lá para a casa de Isabel, porque ela já sabia que estava grávida, e agora quando voltava não tinha como esconder. Ela confiou inteiramente que Deus transformaria aquela situação em bem. E você sabe como Deus realmente transformou em bem.
como aquele anjo apareceu a José em sonhos, esclareceu. E daí, a partir disso, que beleza! José confiou em Deus através da palavra do anjo naquele sonho, e ele investe toda a vida dele daí para frente em Maria e no menino que estava ali sendo concebido no seu ventre. Você viu todo o sofrimento de Maria e de José no nascimento de Jesus, porque qual é o pai, qual é a mãe que tinha a coragem de ir ter uma criança numa estrebaria? Mas eles não tinham outra possibilidade a não ser aquela. Você imagina como sofreu o coração deles, procurando uma casa, procurando um lugarzinho onde pudessem ficar, onde Maria pudesse dar à luz. Certamente ela já estava com as dores de parto, estava com todos os movimentos próprios de um parto. De uma hora para outra a criança nascia e ela ainda em pé, andando para cá e para lá, procurando um lugar, mas confiando que Deus era capaz de transformar aquela situação dolorosíssima. Ponha-se na situação dela. Deus era capaz de transformar aquela situação em bem. Depois que o menino nasce, depois que os pastores vêm, depois que os magos vêm, tudo aquilo era alegria. Mas logo depois, outra vez o anjo aparece em sonho a José e lhe dá uma ordem humanamente estranha, que ele tome o menino e a sua mãe e fujam para o Egito, porque o menino corria risco. José obedece prontamente, mas imagina o coração dos dois, imagina o coração de Maria. E quando chegaram lá, numa terra estrangeira, onde não conheciam ninguém, onde não conheciam a língua, onde não conheciam nada, sem ter nada, eles pegaram o menino e fugiram, sem nada, sem poder levar nada, sem dinheiros, sem coisa alguma. Imagine essa situação, e com uma criança recém-nascida. Mas Maria confiava que Deus era suficientemente capaz de transformar aquela situação em bem. Sabe, gente, eu não estou dizendo por dizer, eu não estou contando por contar. Ela é humana, totalmente humana. Ela viveu as nossas situações. Ela passou pelos nossos problemas. Ela sofreu como nós sofremos. O coração dela bateu. E bateu forte diante dessas situações. Ela não era insensível, não. Ela não se desesperava, claro que não. Mas que o coração dela sofria. Ela era humana, ela era mulher. Mas ao mesmo tempo, aquela grande confiança, ela foi vendo de situação em situação, que Deus era capaz de transformar aquela situação em bem, e sempre foi transformando aquelas situações em bem, até chegar ao alto da cruz. Você imagine quando Jesus foi traído, quando Jesus foi preso, e Maria ficou sabendo de tudo, porque também ela fazia parte da caravana que veio com ele para Jerusalém. Ela estava lá, vendo tudo, participando de tudo, tanto assim que ela vai depois até ao pé da cruz. Imagina o coração de mãe sabendo que seu filho foi traído por um dos apóstolos, que foi preso lá no alto, no Monte das Oliveiras, e que está sendo julgado pelos chefes do seu povo. Quando Maria vê, quando Maria sabe que Jesus foi levado a Pôncio Pilatos, e é flagelado, é coroado de espinhos. Quando ela vê que o seu filho é condenado à morte, e à morte de cruz. Quando ela vê e acompanha o seu filho caminhando para o Calvário, uma das estações da Via Sacra é esta, o encontro de Maria com o seu filho no caminho do Calvário. Você, especialmente mulher, você mãe, você é muito capaz de se colocar no lugar dela. Veja a angústia daquele coração de mulher, aquele coração de mãe. Mas ela sabia que o pai era suficientemente capaz de transformar esta situação em bem. Humanamente estava tudo perdido.
Humanamente aquilo era só injustiça, só injustiça, só injustiça, e terminou. E muitas vezes na nossa vida nós pensamos assim e nós vivemos assim, e tomamos apenas a desgraça como desgraça, o problema como problema, sem solução como sem solução, e pronto. Mas não, para Deus há sempre uma saída, e para aqueles que são de Deus sempre há uma saída, e não é uma saída humana não, é a saída de Deus. Não é apenas sair por cima humanamente, é sair realmente por cima pela de Deus. E aí está o bonito, aí está a nossa fé, aí está a esperança que Deus coloca no nosso coração, em qualquer situação, situação de desemprego, situação de pobreza, uma filha que acabou engravidando, uma gravidez indesejada, mas é sempre uma gravidez sua, talvez, nem estou dizendo mais de filha, sua. Um filho que entra para as drogas, ou a situação, você que caminha com pessoas viciadas dentro da sua casa, e às vezes numa mesma família mais de um, e adultério dentro de casa, é seu marido que é infiel, e a situação se prolonga. Meu Deus, que angústia! Mas aí está a confiança que Deus mesmo coloca no nosso coração, e Nossa Senhora é capaz de transformar o nosso coração. Ela é capaz de ir mexendo o nosso coração, assim como o artista vai mexendo com a massa. Ela é capaz de ir mexendo o nosso coração, para nós termos essa certeza de que, por mais difícil, por mais impossível e por mais angustiante que seja a situação, Deus é suficientemente capaz de transformar aquela situação em bem para a gente, em bem para a pessoa em questão, em bem para a família, em bem para outros, em bem para muitos outros. Tudo aquilo que Jesus sofreu transformou-se em bem para todos nós, para a humanidade inteira. A crucifixão e a morte de Jesus, e Maria ali ao pé da cruz, vendo seu filho passar tudo aquilo, ponha-se no lugar dela como mãe, vendo tudo aquilo, vendo aqueles pregos enormes sendo pregados nas mãos, nos pés, vendo Jesus sendo levantado naquela cruz, vendo Jesus ali sem poder fazer nada por ele, pregado na cruz. Qual é a mãe que aguenta isso? Maria passou por tudo isso. Ela não era insensível. Não é pelo fato dela ter toda essa fé que ela não sofria. Não, aqueles que têm fé sofrem também, porque além de ter fé, eles têm sentimento, eles são carne, eles são sangue, sofrem também. Somente que não sofrem simplesmente, eles sofrem com fé, eles sofrem com esperança, eles sofrem com a certeza de que Deus é capaz de transformar aquele mal em bem, aquela situação em bem. E Deus transforma. Porque muitas vezes nós olhamos Nossa Senhora apenas no seu aspecto suave, humilde, simples. Realmente ela é assim. Ela é a delicadeza em pessoa. Ela é a delicadeza em pessoa. Mas ao mesmo tempo ela é uma guerreira. E foi desde o começo. Desde o começo. Especialmente depois que ela recebeu o anúncio do anjo. Veja, receber o anúncio do anjo para Maria foi começar a sofrer. Verdade ou não é? Eu narrei agora há pouco. Receber o anúncio do anjo e aceitar a vontade de Deus foi começar a sofrer. E ela foi sofrendo até a cruz. E nós podemos imaginar que Maria continuou sofrendo ainda depois, porque houve Pentecostes e foi lindo o Pentecostes, mas imediatamente ela já começou a ver os apóstolos de Jesus, portanto os seus filhos, porque Jesus os entregou a ela. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E ela foi vendo todo o sofrimento dos apóstolos e o sofrimento dos primeiros cristãos, toda a perseguição que explodiu contra a igreja. Ela viu, ela participou de tudo isso, porque ela morava com João, na casa de João. O próprio Evangelho diz que a partir da cruz, João a levou para a sua casa. E ela participava de tudo, ela vivia tudo isso. Ela participou, ela soube de tudo aquilo
ela viveu próximo ao martírio de Estevão, ela viu a dispersão dos discípulos de Jesus para todos os lados, até parece que tudo tinha acabado. Impressionante, a perseguição foi tão forte que, diz os Atos dos Apóstolos, nenhum dos primeiros cristãos ficaram em Jerusalém, a não ser os apóstolos. Eles ficaram no seu lugar, como guarda, como vigia, que não pode deixar o seu posto de guarda. Eles ficaram lá, e Maria ficou com eles, mas os restantes, os discípulos todos, se espalharam por toda parte. A impressão que a gente podia ter era de um esparramo, igualzinho àquele momento em que Jesus foi preso no Jardim das Oliveiras. Todos eles correram, fugiram de medo para escapar à prisão. A mesma coisa aconteceu depois de Pentecostes, e parece que tudo se tinha perdido. Não, foi ao contrário. De tal maneira Deus transformou aquilo em bem, que aqueles primeiros cristãos, aqueles discípulos, foram de lugar em lugar, como Estevão foi para Samaria, o pior lugar, e lá eles pregaram o evangelho, lá eles viveram aquilo que eles aprenderam com Jesus, lá eles viveram o evangelho concretamente com aquelas pessoas, e lá comunidades surgiram, lá as pessoas se converteram, lá as pessoas foram batizadas, lá as pessoas ficaram cheias do Espírito Santo. Depois, quando São Paulo começa a fazer as suas viagens, ele vai encontrar núcleos de cristãos nos lugares mais estranhos, onde nunca se podia imaginar que o evangelho tivesse chegado, porque Deus transformou aquela situação terrível de perseguição. Primeira, perseguição, e segundo, os discípulos que se espalharam num esparramo terrível por todos os lados. A impressão era mesmo que tudo tinha se acabado. Se não tinha acabado com a morte de Jesus, estava acabando agora com a perseguição que havia explodido. Pelo contrário, aquela explosão foi uma explosão de evangelho. Não tema, como diz a palavra de Deus, e como insistia agora há pouco conosco a Luzia durante a oração, não tema. Não tema, por mais terrível que seja a situação, por mais incompreensível que seja para a nossa cabeça. Imagine Nossa Senhora vivendo isto, vendo os discípulos de Jesus, portanto seus filhos, agora se dispersarem por todas as partes, por causa daquela perseguição. Ela poderia dizer: agora acabou tudo que meu filho fez. Se não acabou com a sua morte, acabou agora. Mas não, ela não pensou assim. Deus mesmo colocava no coração dela, e ela cultivava esta certeza, que Deus podia transformar aquela situação dolorosíssima, angustiante de perseguição de matar os cristãos. Paulo mesmo estava ali disposto a matar os cristãos, e foi para Damasco para isso. E veja que beleza, e Maria acompanhou isto. Ela sabia de toda a perseguição que Saulo fazia aos cristãos, mas ela vê logo em seguida que o próprio Saulo, perseguidor dos cristãos, que foi a Damasco para prender e para condenar e levar à morte os cristãos, ele é transformado. E que transformação maravilhosa! Gente, é isto. Nossa Senhora mesmo viveu isso, e ela está dizendo agora com fatos para você: meu filho, minha filha, por mais angustiante que seja a situação, por mais que você veja que não tem saída, que tudo se acabou, para Deus não é assim. Confia. Ela está dizendo: como eu confiei, meu filho, como eu confiei, minha filha, confia. Você é capaz de confiar. Não vai só pela sua cabeça, não vai só pelas suas emoções. As suas emoções enganam a você. Nossa Senhora está lhe dizendo: eu também passei por emoções, e emoções fortíssimas. Eu era gente, eu tinha sangue, eu era mulher, diz Nossa Senhora. Eu passei por essas emoções, mas eu não me deixei levar por essas emoções. As emoções enganam, ela está dizendo. Confie em Deus, ponha a sua confiança nele, mesmo que você não veja saída. Para ele sempre há uma saída, para ele sempre há uma solução.
Não vai pela sua cabeça, e principalmente não vai pela cabeça dos outros. Não se desespere nessa situação, especialmente não saia por aí fazendo coisas erradas e mais erradas e mais erradas, tomando iniciativas pela sua própria cabeça, por sua própria conta. Não, pelo contrário, esta é a hora de confiar em Deus. Nas horas mais difíceis, diz Nossa Senhora para nós, é hora de esperar. Não se resolve nada diante de um problema. Quando a gente está dentro do problema, não tem como a gente tomar uma decisão. Não tem. Porque as decisões, quando a gente está nesse estado de uma pessoa transtornada pelo problema, as nossas decisões acabam sendo erradas. É hora de aquietar-se, é hora de esperar, é hora de dar tempo para Deus. É hora de silenciar, porque muitos de nós então ficam falando e aumentando as próprias emoções, porque já estão emocionados, as emoções já pegaram a gente, e em geral o que nós fazemos, todos nós somos assim, falamos, reclamamos, xingamos, brigamos. Parece que o jeito de pôr para fora é esse, e é jeito de pôr para fora mesmo, mas só que com isso aumentam as nossas emoções, aumentam as nossas apreensões, aumentam o nosso medo, porque as nossas palavras nessa hora são explosivas, elas são negativas, e a gente fica num mar de negativismo e perde as esperanças. Nossa Senhora está explicando, é tudo ao contrário, esta é hora de silêncio. Silencia o coração, silencia a cabeça, silencia as emoções. E se você não consegue silenciar todo esse mar tumultuado dentro de você, silencia pelo menos a boca. Não fala, não fica falando por aí, guarda silêncio, como eu que estava ali silenciosa, em pé, ao pé da cruz, vendo tudo, sofrendo terrivelmente. Ela diz, eu não era insensível ao pé da cruz, não, nem fui insensível na crucifixão, nem fui insensível quando meu filho foi flagelado, foi curado de espinhos, eu não fui insensível quando ele foi condenado à morte, não, eu não fui em nenhum momento insensível, muito menos quando eu me encontrei com ele no caminho do Calvário, eu não fui insensível, eu senti tudo aquilo, mas eu calei, eu guardei no meu coração, e eu confiei em Deus, porque Ele é capaz de transformar todas as situações em bem, todas as situações em bem. Olha para mim, meu filho, olha para mim, minha filha, diz Nossa Senhora, vê tudo aquilo que Deus fez na minha vida, e você pode viver da mesma forma, porque eu também fico dolorida vendo a sua situação, você se perdendo no meio dos problemas, você se desesperando no meio dos problemas, você se debatendo nas situações e complicando as situações, e partindo para coisas erradas, e brigando e xingando, e fazendo coisas erradas, buscando caminhos que não são os certos, que não são os corretos, pondo tudo a perder. Você acaba transformando não as situações em bem, mas em mal pior. Quando você mesmo se debate dentro dos seus problemas, tentando você trazer a solução, o que você faz é realmente complicar o problema e causar maior mal. E Nossa Senhora diz, dá uma olhadinha para a sua vida, como foi assim tantas e tantas e tantas e tantas vezes. Talvez hoje você seja obrigado, obrigada a carregar situações dificílimas, porque na hora do problema, na hora da dor, você quis resolver por si mesmo, você se enroscou na situação e se debateu na situação, e se debatendo na situação, você acabou tomando decisões mais erradas ainda, e piorou tudo, e fez coisas que nunca devia ter feito, e que agora não tem mais retorno. E que agora não tem mais retorno. Só Deus de novo para transformar esta outra situação em bem. Só que graças a Deus Ele é capaz de transformar também essa outra situação em bem.
para que você aprenda a não ficar se debatendo no problema. Pelo contrário, como a própria palavra de Deus diz, que eu, Maria, a tua mãe, a mãe de Jesus, estava em pé, em silêncio, ao pé da cruz. Você também precisa ficar em silêncio diante dos problemas e confiar em mim, sem ficar se debatendo no meio dos problemas. Eu me lembro muito bem, também nós passávamos situações muito difíceis naquele tempo. Imagino que foi o comecinho de tudo. Nós tínhamos ganhado, graças a Deus, uma casa de encontros, numa cidade não muito longe daqui, na cidade de Areias, numa fazenda, onde nós fazíamos os nossos encontros. Você imagina, daqueles começos de renovação e aqueles encontros de jovens, com a perseguição, era terrível, era terrível. Hoje você vê a Luzia, vê o Padre Jonas, vê a Luzia casada com o Eto, todo o trabalho que ela faz. Mas imagine naquele tempo, e a Luzia foi sempre muito dedicada, graças a Deus. E Deus deu a ela a graça, e a graça que Deus dá àquelas que são mães. Ela realmente gerou, inclusive na dor, a canção nova. Mas ela intuiu, ela compreendeu em Deus o que é que Deus estava fazendo, o que é que Deus queria fazer. Sem compreender tudo com a cabeça, mas na fé, Deus lhe deu a intuição do que a coisa era. E ela se dedicou, se entregou totalmente e se pôs totalmente a serviço. E por isso, justamente, no meio daquela batalha enorme, era eu e ela e eu, de baixo para cima, indo para poder fazer todas as coisas. Graças a Deus, muitos vieram atrás, mas quem tinha que abrir caminho, abrir picada, éramos nós dois. Agora você imagine todas as invenções, todas as fantasias, todas as mentiras, todas as calúnias que aconteceram, porque um padre, inclusive naquele tempo eu era relativamente novo, e ela muito nova, e pior ainda, viúva, porque depois de 40 dias de casamento, faleceu o marido dela, que era aviador, aqui mesmo, próximo a Lorena. E já aquilo que pensam e falam a respeito das viúvas, né? Então até pra gente, do movimento mesmo, da renovação mesmo, gente de igreja, desculpe falar assim, era uma viúvazinha carente, dando atrás de um padre, e o padre sendo ingênuo e tolo. Imagine tudo aquilo que nós vivemos. Mas ao mesmo tempo, nós éramos prudentes, claro que sim, mas nós não podíamos interromper a obra de Deus, não podíamos. Mesmo no meio de tanta dor, era preciso ir em frente. E nós íamos para o encontro de jovens lá em Areias. Até por isso mesmo, por todos esses acontecimentos, o pai da Luzia foi junto conosco. Ele estava atrás, no banco de trás. E nós estávamos rezando o terço. E meditando um dos mistérios, a Luzia usou a expressão Virgem do Silêncio. E assim que ela falou Virgem do Silêncio, aquilo bateu. E além de tudo, soou para mim isso da música. E interessante, já durante aquele terço e o restante da viagem, já foi brotando música e letra, tudo junto. Quando eu cheguei na casa de encontros, eu fui correndo buscar um gravador, peguei o meu violãozinho, já fiz essa posição, e já comecei a cantarolar ali, letra e música, para não esquecer, porque logo depois eu ia entrar no encontro, e realmente se eu não tivesse gravado, certamente eu me esquecia, porque eram tantas coisas para se fazer. Naquele tempo eu tinha que fazer tudo, desde eu mesmo tocava violão, punho
pezinho assim em cima da cadeira, né? Violãozinho aqui na perna. E lá eu ensinava as músicas, das músicas que o pessoal já sabia. Eu cantava e eles cantavam juntos. Eu animava, o animador era eu, viu, Dunga? Eu era animador, eu era o violonista. Daí já entrava na oração. A Luzia naquele tempo ainda não fazia a oração, eu mesmo fazia a oração. Terminada a oração e o canto, eu mesmo já entrava na palestra. Quando terminava a palestra, não tinha músicos para fazer fundo, não tinha o Dunga para vir pegar a oração, não. Eu entrava de novo na oração. Tinha que fazer tudo. Mas graças a Deus, deixei gravadinho. Depois foi só retomar. Mas o mais importante, isso foi vida para nós. Veja o que a Luzia trouxe na oração. Não é fantasia, não é uma coisa do momento. E veja bem, não é emocionalismo. Eu sei que muita gente tola toma tudo isso por emoção. E diz até mesmo, são os sofrimentos de hoje, né? Que nós conduzimos as pessoas pelo sentimentalismo, pela emoção. Não, não é emoção, isso é vida. É que a vida tem sentimento, a vida tem emoção. É impossível tocar na vida sem ao mesmo tempo suscitar sentimento, sem ao mesmo tempo suscitar emoção, porque as pessoas têm emoção, mas não é que a gente provoque emoções. Não, nós tocamos vida. E tocamos vida porque isso que nós passamos é vida. E a vida que nós vivemos aqui na Canção Nova, vivíamos naqueles tempos e vivemos agora. Como a Luzia disse, ela está saindo. Já saiu, deve estar na estrada. Nem sei se ele está com o rádio ligado ou não. Mas ouvindo ou não ouvindo, é isso que nós vivemos. Ela está indo também para solucionar, buscar a solução em Deus. Para que Deus transforme em bem algo que para nós não vemos solução. Nós não vemos solução. Gente, isso é a nossa vida. E não é que nós combinamos dela fazer a oração assim e eu entrar fazendo a palestra desse jeito. Vocês viram que a Luzia não começou a oração assim. Mas justamente como é aquilo que ela está vivendo, que nós estamos vivendo. 5:30 a Luzia já estava na missa. Já participando da missa. Para depois estar aqui na oração e agora poder ir para lá. E claro, isso brotou da vida, brotou do coração dela. E é claro, porque a vida atinge também a situação das pessoas. Nós não produzimos essas situações, graças a Deus. Mas nós vivemos. E vivendo, passamos aquilo que nós vivemos. E claro, com a nossa vida nós tocamos também a sua vida. E o bonito, que com isso tudo vem as soluções de Deus. E na verdade é assim que se passa a fé. Era assim que os apóstolos passavam. Eles passavam vida, eles não passavam teoria, eles não passavam doutrina, eles passavam vida. E com a vida passavam o Espírito Santo. E daí as pessoas eram convencidas, mas pela vida. Louvado seja Deus por isso. Porque é isso que Deus quer que nós vivamos. Ela é uma virgem combatente, Nossa Senhora, e ao mesmo tempo uma virgem do silêncio. Nesse silêncio, mas do silêncio na dor. Igualzinho Nossa Senhora, que gerou seu filho na dor e deu seu filho à luz na dor. Ela gerou o seu filho lá ao pé da cruz. Ela gerou a igreja, porque a igreja foi gerada ao pé da cruz, com Jesus passando tudo aquilo que passou, e Maria ao pé da cruz. Ela gerou a igreja, tanto assim que Jesus disse: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Ela estava gerando a igreja ali na dor, na mais terrível dor. E também depois de Pentecostes, foi na dor que Maria gerou a igreja. Ela viu os sofrimentos da igreja, ela viu a perseguição de Pedro e de João, ela viu a perseguição que explodiu em Jerusalém, ela viu a dispersão dos apóstolos,
dos discípulos, ela viu o sofrimento dos apóstolos, ela viu aquilo que aconteceu com Saulo, ela sabia de tudo, ela acompanhava tudo, e ela foi gerando a igreja no maior sofrimento. Deixa eu dizer, as grandes coisas nós geramos na dor, no sofrimento, mas nessa hora é preciso aprender o silêncio de Maria, para gerar Jesus, e não gerar mais problemas ainda, como em geral nós geramos. Porque a gente fala, porque a gente se debate no problema, porque a gente acaba tomando decisões erradas, porque decidiu dentro do problema, decidiu na emoção do problema, debatendo-se no problema. Nós trazemos problemas sobre problemas, situações sobre situações, estragamos tudo. É preciso aprender, e a beleza daquilo que Nossa Senhora está nos ensinando concretamente, e nós precisamos treinar, porque como nós dizíamos ontem na missa, os tempos serão cada vez mais difíceis. Porque veja bem, por que é que logo depois do anúncio do anjo, Nossa Senhora já começou a sofrer? É porque o anticristo nem queria que o Cristo nascesse. Foi por isso que todas as portas se fecharam em Belém. Nem sei se você já pensou nisso. Foi por isso que todas as portas se fecharam, porque o anticristo estava lá tentando cada um deles a colocar 1000 motivos, 1000 justificativas para não receberem aquele casal, ainda mais aquela menina grávida, porque ia ser um estorvo receber uma menina grávida, que tudo indicava era o primeiro parto que ela ia ter. Então as portas foram se fechando, e Maria foi obrigada a dar à luz lá numa estrebaria. Veja a situação de uma estrebaria. Humanamente, gente, tem tudo ali, de vírus, de bacilos, de tudo, de micróbios, eu diria até mesmo de bichos, porque o que tem numa estrebaria? Então tudo aquilo que podia contaminar o menino, mas é que Deus estava ali, e aquele menino era o Filho de Deus. Por que acontece aquela loucura de Herodes, de querer acabar com o menino, enganando os magos e fazendo com que os magos fossem inocentes, úteis na mão dele, e entregasse o menino dizendo onde é que foi que ele nasceu? E quando Herodes se viu burlado pelos magos, ele aí vem com aquela lei terrível, mandando matar todas as crianças com menos de 2 anos, todos os meninos ali em Belém e nos arredores, para que aquele menino não escapasse. E por isso Maria e José são obrigados a fugir. Por que daquela fuga? Por que Maria e José são obrigados a ficar tanto tempo fora, lá no Egito? Porque o anticristo, nem era só Herodes, não, é porque o anticristo queria acabar com aquele menino. Porque de toda a perseguição de Jesus, durante toda a sua vida até a cruz, é porque o anticristo nunca quis que ele proclamasse o seu evangelho, que ele realizasse a sua salvação. Só que Jesus, seguindo as ordens do Pai, obedecendo ao Pai, fez até mesmo de tudo isso, fez até mesmo da sua morte, causada pelos seus perseguidores, mas aceita livremente por ele, fez da sua morte causa de salvação para toda a humanidade, por causa da obediência. Não foi a morte pela morte, mas pela obediência. Foi por isso também que logo depois de Pentecostes começa a perseguição a Pedro, a João, aos apóstolos, aos discípulos. Depois a explosão da perseguição com a morte de Estevão e a dispersão, aquele esparramo dos discípulos por todos os lados, e as perseguições que continuaram com Paulo, com todos eles. Por
que isso, gente? Porque o anticristo não quer o Cristo, não quer o Evangelho. E saiba, desde quando, há 33 anos atrás, Deus derramou o seu Espírito, e o Espírito Santo começou a agir de nova forma na igreja, e a evangelização começou a ser de forma nova na igreja. Depois veio João Paulo II, e ele proclamou a nova evangelização, e pôs a igreja em movimento para realizar a nova evangelização. O inimigo sabe o que essa evangelização está fazendo, ele sabe o que está acontecendo, porque o Cristo está sendo proclamado, e as pessoas estão deixando o pecado, e as pessoas estão se convertendo, e as pessoas estão sendo cheias do Espírito Santo, e as pessoas que antes eram viciadas, viviam no pecado, viviam no adultério, as pessoas agora estão cheias do Espírito Santo. Ele está vendo. Ele já queria ter acabado com a igreja. Ele tentou matar João Paulo II lá no ano de 1981. Foi o anticristo. Mas Nossa Senhora interveio, e ele mesmo considerou. E Nossa Senhora de Fátima que interveio. Foi aquela mão de mãe, aquela mão misteriosa que se pôs na frente e impediu que aquela bala fosse fatal e atingisse o coração. O Papa até hoje ainda sofre as consequências da bala que pegou no seu ventre, e que trazia também vírus, e por isso todas as complicações que ele teve. Mas Deus não permitiu que ele morresse. Mas o anticristo queria que ele tivesse morrido já em 1981. Imagina o que seria da igreja, o que seria do mundo, se lá em 81, gente, 20 anos atrás, o Papa João Paulo II já tivesse morrido. Veja tudo aquilo que ele fez. Veja, por exemplo, o Muro de Berlim e o sistema comunista que foi ao chão. Todos os estadistas, todos os políticos ficaram admirados. Ninguém podia imaginar o que eles estavam vendo diante dos próprios olhos. E aqui foi devido isso, justamente a graça de Deus trazida do céu por Nossa Senhora, com o título de Nossa Senhora de Fátima, e através do Papa João Paulo II, e tudo mais, muitas coisas que nós não sabemos, porque ele tem intervenções diretamente com chefes de nação, e ele é firme, graças a Deus. Ele se faz conduzir pelo Espírito, ele é todo de Maria. Mas por isso mesmo, toda a perseguição, e veja, é por isso também que nós temos as nossas perseguições. Até você pode pensar, as perseguições que você tem na tentativa de evangelizar, na tentativa de fazer a nova evangelização, na tentativa de levar esse derramamento do Espírito Santo às pessoas, as perseguições que você tem, que eu tive também. Gente, isso é café pequeno, isso é pouca coisa em comparação com as perseguições que a igreja teve, que a igreja tem. Isso é café pequeno, isso é pouquinha coisa. Nós não sofremos quase nada em comparação com aquilo que o anticristo quereria nos causar. Porque na verdade ele quer acabar com o Cristo, acabar com a evangelização, e acabar com aqueles que são de Cristo, e acabar com aqueles que fazem a verdadeira evangelização. Mas Deus é por nós, e Maria está conosco. Então eu digo a você, aguenta firme. Muitos dos problemas que você tem, muitos problemas de família, muitos problemas com seus filhos, muitos problemas de casamento, muitos problemas econômicos até, muitos problemas de saúde que você tem, que pessoas da sua casa têm, é justamente por causa disso. O inimigo não suporta aqueles que são de Cristo, e ele não suporta aqueles que levam Cristo, aqueles que são Cristóforos. Cristóforo quer dizer aquele que leva Cristo, daí deu Cristóvão, né? Aqueles que são Cristóforos, os portadores de Cristo, os que levam Cristo aos outros, o anticristo não suporta. E por isso ele faz da vida deles um tormento. Uma vez que ele não pode acabar conosco, e uma vez que ele não pode impedir que sejamos cheios do Espírito Santo, porque é Deus que nos enche do Espírito Santo, uma vez que ele não pode
acabar com a nossa evangelização, porque quem nos impulsiona a evangelizar é o Espírito Santo, não é decisão nossa. Então Ele quer fazer da nossa vida um tormento. Talvez Ele tenha feito da sua vida um tormento, tocando as coisas mais sagradas que você tem, tocando o seu casamento. Você talvez nunca esperou que o bandido viesse e tocasse o seu casamento, que o covarde viesse e pusesse a mão, justamente a mão nojenta dele, justamente no seu casamento. Mas Ele o faz para fazer da sua vida um tormento. Você nunca imaginava que Ele tivesse a ousadia de colocar a sua mão nojenta nos seus filhos, na sua filha. Só que o bandido vai e coloca, e leva seu filho e sua filha à revolta, à bebida, às drogas, a uma vida prostituída. É covardia dele, é sujeira dele. Só que ele é como o ladino que dá o tapa, esconde a mão, e a gente não sabe que foi ele, e pensa que são apenas problemas, e às vezes até mesmo reclama de Deus e se revolta com Deus, pensando que foi Deus que causou isso. Ou a gente se revolta contra a evangelização que a gente faz, contra o apostolado, pensando que justamente na hora que eu comecei a evangelizar, na hora que eu comecei a ser apóstolo, só vieram problemas. Vou largar tudo, vou largar esse negócio de evangelização, vou largar de ser de Deus, vou largar de ser de igreja, vou largar de trabalhar por Deus, porque só me trouxe complicações. E era isso justamente que o diabo queria. Você acabou fazendo do jeitinho que o diabo gosta, porque ele fez da sua vida um tormento, justamente para você largar tudo, e largar Cristo, e largar Jesus. Está me entendendo? Mesmo a sua vida de jovem, ele trouxe tantas complicações à sua vida, talvez com seu pai, com sua mãe. Talvez depois que você se converteu, as coisas pioraram para você. Talvez até você sentiu mais fraqueza. Talvez as coisas se complicaram no seu namoro, talvez as coisas se complicaram no seu serviço, talvez as coisas se complicaram no seu estudo, talvez você não tenha conseguido passar no vestibular com todas as possibilidades, mas você se complicou. Quantas complicações é que justamente o anticristo acaba fazendo da sua vida um tormento, uma vez que ele não consegue acabar com você, e não consegue retirar o Espírito Santo de você, e não consegue fazer com que você deixe de crer em Jesus e trabalhar por Ele. Por isso, justamente porque você é de Cristo, Ele vai fazer da sua vida um tormento. Está me entendendo? Então dá um chute nesse maldito, dá um chute nele, larga ele de lado. Ele é nojento mesmo, ele é covarde mesmo, nem olha para ele. Saiba que ele está fazendo da sua vida um tormento para tirar você dessa causa. E pelo contrário, saiba que até mesmo as perseguições que ele causa a você, e as perseguições causadas por pessoas, mas que tem ele por trás, os problemas criados por pessoas, mas que tem ele, o anticristo, por trás, todos esses problemas, todas essas perseguições, Deus pode transformá-los em bem. Essas situações podem ser transformadas em bem, saiba disso. Como aconteceu no começo da igreja, como aconteceu com o próprio Saulo. Saulo era o perseguidor e tornou-se o maior apóstolo. Não tenha medo, não tenha medo. Deus é capaz de transformar todas as situações em bem. Então transforma, Senhor, esta situação em bem. Eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Vós, Senhor, e obrigado por isso, e obrigado por isso, Senhor, e obrigado por isso, Senhor, obrigado por isso, Senhor. Eu confio em Vós, eu confio em Vós. E nós sabemos, Senhor, que é o Espírito Santo quem nos dá essa certeza. Nós sabemos, Senhor, que é o Espírito Santo que nos faz pensar assim. Eu sei que é o Espírito Santo, Senhor, que nos faz agir assim. Então derrama, Senhor, derrama uma porção nova do Espírito Santo agora sobre cada um. Vai ficando em pé, cada um desses teus filhos e filhas, Senhor. Sim, derrama o Espírito Santo, e de maneira nova, Senhor, de maneira nova, Senhor, derrama o Espírito Santo sobre cada um desses teus filhos e filhas. Dá-lhe, Senhor, a audácia dos santos, dá-lhe, Senhor, a coragem dos mártires, a fortaleza, Senhor, dos teus testemunhas. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, derrama sobre eles, Senhor, na situação em que eles estão, o teu Espírito Santo, para que sejam fortes, para que sejam firmes.
para que confiem, Senhor, e saibam que Tu podes transformar todas as situações em bem. Transforma, Senhor, transforma, vai pedindo ao Senhor, transforma, Senhor, essa minha situação concreta, transforma em bem, Senhor, transforma em bem, Senhor, transforma em bem, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, transforma em bem, Senhor, sim, que pelo Teu Espírito isso seja selado na nossa mente e no nosso coração. Amém.